Olá, aqui é Juliana dos Segredos que ninguém vai ouvir ou não. Levemente sem voz, mas para cumprir uma promessa que era de 2018. Hoje nós vamos falar do famoso Diário de Miriam. Sim, nossa primeira dica do ano, que na verdade é um livro do ano passado. Por que eu demorei para fazer esse livro? Porque como eu comentei lá atrás, quando eu falei da importância de leitura, se vocês voltarem nos primeiros vídeos, eu estava procurando um meio de não falar de Anne Frank, quer dizer, citar, porque ela está sendo vista como a nova Anne Frank, sem falar de Anne Frank, que pra mim é uma paixão assim absurda. Eu sou uma apaixonada por Anne Frank. Eu costumo dizer que assim como as pessoas sonham em ir pra Disney, o meu sonho é um dia poder ir a Amsterdã e conhecer o Museu da Anne Frank, o Instituto Anne Frank. Então eu vou tentar não falar tanto da Anne e focar mais na história da Miriam, que eu acho que se a gente pode resumir numa frase muito triste, o que separa as duas hoje é que a Miriam ainda está viva. E eu vou chegar lá. E a Anne, todo mundo sabe, que aliás do diário dela só virou, talvez só tenha virado o que virou, justamente porque ela não sobreviveu. Diga-se de passagem, só por curiosidade, eu ainda vou falar de Anne Frank aqui para falar de Anne Frank. Num vídeo curto é complicado. Mas, como eu falei, o Diário de Miriam, ele é da Dark Side Books. Ele é da linha Dark Love, embora ele seja um drama. Aliás, o Dark Love, eu acho que ele serve mesmo para isso. Ele não é só romance. Aliás, eu acho que a Dark Side não tem romance no que a gente está acostumado a ver. Ele é drama, são outras coisas que não sejam aquela coisa mais característica da Dark Side, que é terror, suspense, né? E eu vou primeiro ler, eu acho extremamente forte isso que está escrito aqui atrás, e é uma frase do livro, mas que não dá. Eu vou primeiro ler só a frase, porque ela diz assim: quando a gente abre as janelas, não tem um barulho de vida sequer. Não existem flores, não existem cores. Até os pássaros já nos deixaram. Fazendo um paralelo muito rápido, a Anne, ela começa o diário aos 13 anos. A Miriam, quando ela começa a ser alfabetizada, ela ganha da mãe esse diário como um incentivo para ela aprender a escrever. Então, o diário de Miriam começa, o da Anne também, com a vida normal, né? O diário de Anne Frank fala da Segunda Guerra, o diário de Miriam é sobre a guerra na Síria. Guerra que dura até hoje. E num dado momento, quando você está lendo o diário de Miriam, você começa a acompanhar através, é o que eu sempre falo, gente, qualquer livro, filme que você acompanhe sob o olhar de uma criança, uma guerra, seja ela qual for, a inocência, até que a criança perceba o quanto está mudando e o quanto os adultos tentam protegê-la, que é o natural, que, né, qualquer adulto tente proteger, seja filho, seja neto, porque é o que acontece ali no condomínio, no conjunto em que ela mora. E é o que acontece nesse livro, porque ela vai vivendo a vidinha dela, ela frequenta a escola dela, ela tem a irmãzinha dela, e as coisas estão acontecendo, tipo,
do outro lado da cidade, do outro lado do país, e o pai tá dizendo não, tá tudo bem, tá tudo certo, até que a coisa vem chegando e os atinge. E ainda assim eles tentam protegê-las, os adultos meio que se unem para protegê-los. Eu vou tentar não dar spoiler, tá, gente? Nada do que eu estiver falando aqui é o que não aconteceria em qualquer lugar de guerra. Então, na verdade, o livro não é 100% o diário, quer dizer, é 100% o diário da Miriam, mas ele foi organizado por um repórter que é o Philips Labjois, tá? Ele esteve no Brasil para fazer o lançamento. Desculpa minha garganta. Para fazer o lançamento, e eu estive no lançamento, foi porque ele conversava com a Miriam para organizar a ideia dela, né? Porque você pegar o diário de uma criança de 6 anos é complicado, né? Então ele colocava as ideias e ele não mexeu no livro, segundo ele conta, né? No diário, ele colocava as ideias no lugar. Então, como sempre, eu vou dar aquela lidinha aqui na orelha para vocês. Que é o Felipe falando, tá? Viajei para Alepo no dia 15 de dezembro de 2016, quando a capital econômica da Síria ainda estava em pleno caos. Descobri ali uma cidade inteiramente em ruínas, de norte a sul. Só havia resistido um triângulo que reagrupava o que chamavam de bairros do Oeste. Esse triângulo leal ao regime, o menor pedacinho dessa cidade imensa, tinha se transformado no período de 5 anos de guerra em uma zona superpovoada por pessoas desalojadas que haviam fugido das zonas ocupadas pelos rebeldes a leste. Não havia água nem energia elétrica, e o céu cinza chorava sem parar sobre uma cidade vítima do desespero. Não havia mais suque, nem parque, nem fonte onde as pessoas se refrescavam quando fazia muito calor. Mas havia uma população de pé, forte, animada por uma vontade de viver. Uma menina cristã de origem armênia, Miriam vem dessas famílias sobreviventes que fugiram do genocídio perpetrado pelos turcos em 1915. Alocados há um século no bairro de Jabal Said, acredito que seja assim que se fale, na parte norte de Alepo, foram expulsas em 2013 pelos jihadistas. Então é aqui que vem uma foto da Miriam e do Fábio, da Miriam hoje, tá? Aí ele fala, Miriam tinha 6 anos em 2011, quando começaram as manifestações contra o presidente Bashar al-Assad em Alepo. Os dias se seguem. Depois, em 2012, os primeiros tiroteios, as primeiras bombas, aquelas com as quais logo se acostuma. E os mortos, aqueles que amamos e que desaparecem, de repente, até 2016. Hoje temos apenas vidas despedaçadas e lembranças rudimentares de um antigo Éden. Philippe Lobjoy é um repórter de guerra francês e escritor. Estudou ciências políticas em países, já cobriu o conflito Karen em Mianmar, na Birmânia, a guerra do Kosovo, a guerra do Afeganistão e agora a guerra da Síria. Então, como fica bem claro, ela narra assim, esse resumo fala bem. É o famoso não é comigo, não é comigo, não é comigo, até que um dia bate na minha porta. Eu acho muito, muito interessante porque a gente faz isso na vida. Estão invadindo
sei lá, tá recentemente agora, no começo do ano, aí, esse problema de Fortaleza. Ah, mas a gente mora aqui no Sudeste, não é problema nosso. A gente já passou por isso alguns anos atrás, quando teve aquele quiprocó em São Paulo, que botava fogo em ônibus e não sei o que, coisa e tal. Então a gente faz a gente refletir um pouco sobre, será que não é problema nosso? Será que guerra realmente resolve alguma coisa? Será que a gente, com duas grandes guerras ou guerras mundiais, como as pessoas gostam de chamar, a gente não aprendeu nada? Fora a guerra do Vietnã, a guerra do Golfo, guerra, enfim. Fora as guerras históricas, né? As guerras de 100 anos, guerra das rosas, guerra. Será que a gente não aprendeu nada? Será que a gente nunca vai aprender? E aí, embaixo daquele texto, né, que quando ela escreve, já é quando, obviamente, já é nesse trecho da vida em que as coisas deixaram de existir, vem um outro texto que fala especificamente dessa comparação dela com a Anya. A guerra na Síria já deixou quase 500 mil de mortos e fez com que metade da população síria se tornasse um imenso e desorganizado exército de 12 milhões de refugiados. É pelos olhos de Miriam, na passagem da infância e adolescência, que acompanhamos a rotina de medo e de esperança, em um dos conflitos mais devastadores da história recente. Um relato revelador que remete toda a atenção e emoção do clássico Diário de Anne Frank. E daí essa coisa de que ela seria a nova Anne Frank. E, gente, não é querer dizer que ela é... o cara foi aproveitador, foi atrás dela. Não é nada disso. Eu acho que vale muito o registro. Isso aqui vai, com certeza, é um livro que vai entrar para a história. Porque para nós é história recente. Eu cheguei. Mas daqui a 20, 30 anos, a guerra na Síria vai ser livro de história. E você ter o relato de uma pessoa que viveu, você ter o relato de uma pessoa, de uma criança, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que bem já no finalzinho, tem, além do epílogo, tem o relato do Ian Porchat, que é um repórter brasileiro que faz uma análise política sobre a guerra da Síria hoje, sobre o que começou a guerra da Síria e de como outros países se meteram e como ela está hoje, de como coisas se transformaram, de como os interesses se alteraram e como uma coisa que, se fosse por aquele motivo, gente, eu tô fazendo todo o esforço do mundo pra gravar sem ar-condicionado, tá? Mas tá difícil porque tá tipo 40 graus à noite. Se fosse aqueles motivos só, muitas aspas nesse só aí, mas só aqueles motivos iniciais, talvez porque se tem uma coisa que eu aprendi é que se é uma partícula que não existe, então eu vou usar talvez. A guerra hoje não existe mais, mas já entrou os Estados Unidos já na jogada, já entrou a Rússia na jogada. Os interesses mudaram nessa guerra. E nisso tem criança morrendo, tem inocente morrendo. E eu vou voltar àquela minha teoria. Não tá bom para determinados líderes trancar todo mundo numa salinha sem água, sem banheiro, sem comida,
no melhor estilo Jogos Vorazes e quem sai vivo vence. Se a gente parar para olhar, nenhuma guerra teve vencedor. É sempre um acordo de paz, um tratado de paz. E quando você olha pelos olhos de uma criança, é claro que talvez seja meio amenizante você ver pelos olhos de uma criança, mas também é muito mais duro. Porque a criança ela não entende aquilo que está acontecendo. Quando a luz acaba, quando a água acaba, quando o pai fala, não, você não pode ficar aí fora, vem pra dentro. Ou tipo, por que eu não posso brincar? É difícil você explicar. Se já é difícil pra você explicar pra uma criança no dia a dia, olha, você tem hora pra comer, você tem hora pra estudar. Imagina você explicar que foge ao seu controle enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável. Então, fica realmente muito, mas muito... Tendo você lido ou não o Diário de Anne Frank, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas fica, sim, a indicação do Diário de Miriam. Até por essa... para entender o que é essa guerra que a gente está vivendo. É uma guerra do tempo presente. A gente está vendo aí países negando refúgio. E é claro que é horrível, você não sabe exatamente quem está querendo sair de lá, se são só pessoas querendo sair de lá ou se tem alguém disfarçado, não tem como a gente saber. Mas faz a gente pensar, né? Que é um país que está devastado, que é um país que está em ruínas. Pode se reerguer o dia que isso acabar, como pode não se reerguer. A gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas leiam. Não é um livro pequeno, mas também não é um livro grande. Mas as letras são bem grandes. E é muito bom. É muito bom. Leiam. Leiam e leiam com carinho. Leiam não só com a cabeça, mas com o coração. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.